Olá pessoal, um abraço para vocês. Começando agora o melhor programa de rádio do YouTube do Brasil, modesto, hein? Transmitido aqui pela Metrópole FM 101.3, pelo YouTube metro1.com.br e também pelo grande e fantástico canal Bob Fernandes. Bom, antes de começar o programa, eu quero pedir licença a vocês. Eu ontem fiz um pronunciamento, aqui é curto, não tão, mas que é uma coisa que está me deixando extremamente revoltado e indignado. Vamos ver, depois a gente conversa, por favor. Eu quero aqui manifestar, até como judeu que eu sou, a minha repulsa, a minha indignação contra o governo do Estado de Israel. O governo de Benjamin Netanyahu, apoiado por Bolsonaro, por todos os direitistas e apoiado agora firmemente por Donald Trump. O que está sendo feito contra o povo palestino é um absurdo. É claro que o Hamas é um grupo terrorista, fez um ataque vil, covarde, não tem a menor defesa para o que Hamas fez quando atacou a população civil, matou e levou reféns, alguns dos quais, ou muitos dos quais, ainda estão como reféns. Israel tem o direito de se defender, claro, ponto. Mas destruir um povo e, junto com o presidente Trump, pensar em construir grande Israel, ou fazer da faixa de Gaza uma área de resorts para milionários se deleitarem com a beleza que existe ali, à custa da vida de pessoas, idosos, jovens, crianças, é inacreditável e não para. Quando houve aquele ataque, Joe Biden foi pessoalmente a Israel. O presidente da França, o primeiro-ministro da Inglaterra, o chanceler da Alemanha e vários outros países prestar solidariedade ao povo de Israel. Mas com isso fortaleceram Benjamin Netanyahu, cujo governo estava sofrendo bastante por conta de denúncias de corrupção do próprio primeiro-ministro. E parece que ele não tem limite. A guerra tem que ser mantida como uma forma dele continuar no governo. Isso não faz parte nem um pouco do que diz a religião judaica. Nada. Isso é genocídio? Sim. Eu sei que boa parte da coletividade judaica, inclusive do Brasil, apoia, acha que está certo, que é isso mesmo. Não, eu não acho. Eu me revolto. É uma desumanidade absolutamente desnecessária e inaceitável. Pois é. Esse é uma coisa engasgada aqui. Aliás, como o Jânio tem sempre começado o programa e falado também nisso. Mas boa tarde a vocês. É um prazer a gente estar junto aqui. Eu acho que é um momento importante, ainda mais nesses tempos que a gente vive no Brasil. Então sejam sempre, como sempre, muito bem-vindos. Jânio de Freitas, Bob Fernandes e Sérgio Augusto. Boa tarde para vocês, meu querido amigo Jânio. Vamos começar o nosso programa. Vamos. Eu começo me solidarizando com você e cumprimentando você também pela sua condição
de judeu. Judeu humano, capaz de dizer aos seus amigos, ouvintes, parentes, o que é ser judeu decente, o que é ser judeu correto, destemido e necessário. É isso. Só lembrando, Mário, já são estimados 18 mil crianças mortas e 20 mil órfãos, em resposta àquilo que foi o ataque do Hamas, que é exatamente isso que você definiu como sendo. Ontem o Brasil entrou nessa guerra, né? De maneira mais, não digo contundente, mas mais efetiva, apoiando uma ação através de AIA. Vocês viram isso ontem? A AIA está. Inclusive, acho que na Bélgica foram presos 2 soldados acusados de crime de guerra ontem. 2 soldados de Israel que estavam, acho que, de férias. Pois é. Eu queria cumprimentar o Mário, gostei muito das suas palavras, perfeitas, e eu tenho acompanhado muito depoimentos espontâneos e veementes de vários atores da comunidade judaica dos Estados Unidos, que de cinema, de modo geral, e teatro. E realmente há uma fúria entre esses atores e diretores também, em relação ao governo que eu já chamo há algum tempo de brincadeira, mas a sério, de Netanyahu. Mas uma coisa que me deixa indignado também é que a maioria da comunidade judaica no Brasil acusa o presidente Lula de ser antissemita. Eu conheço bem ele, sei que não é, mas não tenho aqui procuração, nem quero defender. Mas a estupidez disso, e se juntam com o que há de pior na política brasileira. E sei que eles fazem profundas restrições às minhas palavras, mas a mim não me intimida, não estou ligando. E eu vou continuar falando, porque eu acho que, assim como aconteceu o genocídio na Alemanha, as nações, várias delas já sabiam e não fizeram nada, como agora também não fazem absolutamente nada, a não ser, vamos parar a guerra, mas e daí? E daí? E daí? Nada para ninguém. Bob. Não, a propósito dessa alegação que você lembrou, eu quero recordar que Paul Singer, judeu, foi um dos fundadores e principais fundadores do PT, próximo do Lula. Seu filho, André Singer, foi porta-voz do presidente Lula durante o governo, e sua mais próxima pessoa, cuidando dos seus assuntos pessoais, Clara Ante, também era uma pessoa da comunidade judaica. Então, essa alegação é uma alegação para fazer política. Agora, eu hoje também estava... Ontem eu assisti um documentário interessante sobre o filme, sobre um programa de televisão final dos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, Ed Sullivan Show, e que ele ficou conhecido... Era o mais famoso da época. Ele ficou conhecido por ser o primeiro que botou negros na televisão, não é? E você vê, rapaz, que o que a gente está vendo, eu penso assim, queria a opinião de vocês, é claro,
O que a gente está vendo, os Estados Unidos de hoje, é os Estados Unidos de sempre. A diferença é que Donald Trump é uma pessoa como ele é. Ele fala, ele é o porretão, ele não tem limite, ele passa por cima da lei, mas a atitude dos Estados Unidos com os negros, com os selvagens, com os índios selvagens lá, com os índios, com toda a interferência em democracias na América Latina, na África, em todos os lugares, não é diferente do que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem um bufão escandaloso. O que é que Jânio acha da forma que os Estados Unidos são e a diferença para hoje, Jânio? Olha, eu tenho a impressão de que, por piores que sejam as coisas que o Trump tem feito ao mundo, ele tem prestado um serviço involuntário. Ele está mostrando o que, na verdade, os Estados Unidos são em relação aos seus vizinhos, aos seus aliados, aos seus inimigos, à humanidade. São um país belicista, indiferente à sorte alheia, e, nesse sentido, o Trump criou slogans muito sinceros, muito verdadeiros. América primeiro, e o resto que se dane. Nesse sentido, a utilidade do Trump é enorme para aqueles que não têm medo de ver, de concluir e de tomar posição a partir do que veem, do que concluem. O povo americano, do ponto de vista do mundo, é o resultado de Hollywood. Deliciosamente exibido, cantante, dançante, solidário, amigo, fraterno, justo. Justo. Esse foi o americano pintado para o mundo. Seguramente há nos Estados Unidos uma parte da população que é isso mesmo. Mas o que define o conjunto da população, o país, esse líder mundial, não são esses traços pintados pelo cinema americano. Trump está mais perto da verdade. Basta ver o seguinte: Biden, por exemplo, era um adversário feroz, como democrata, como pessoa, como história, biografia, de Trump e dos republicanos. Mas ele foi o grande incentivador da ação desenvolvida, mantida até hoje por Netanyahu, pelas lideranças do Estado de Israel. Ele foi o incentivador de Zelensky e dos que decidiram evitar tentativas de negociação, de entendimento, de algum entendimento com Putin e partir para a guerra. O resultado está lá. Era um bom americano, um democrata, justiceiro, solidário, amigo, aliado. Fez isso. Porque essa é a índole do poder americano. É a índole daqueles a quem os americanos levam para o poder.
Como aqui Eles se são, manifestou, são a regra, não a exceção, bastante né? parecido, hein? Eles são a regra, não a exceção. Pois é. Como aqui chegou-se a aproximação com isso, com o apoio ao bolsonarismo e, particularmente, à pessoa de Jair Bolsonaro, esse desatinado, esse sujeito cruel, esse sujeito capaz de desrespeitar, de desconsiderar todos os esforços que se tem feito desde o final da ditadura para construir uma democracia no Brasil. Então, Gente, vários meninos aí, eu acho que Mário falou muito bem, mas precisamos estender o que foi dito, estender ao poder americano também, porque a visão que os americanos do poder têm do mundo e têm do papel deles no mundo não impediria nunca que eles fizessem exatamente a mesma coisa, porque fizeram no Vietnã, Isso mesmo. fizeram no Iraque. O povo do Vietnã deixou como um símbolo do tempo de dominação americana a foto de uma criança, uma menina, despida, correndo, chorando por uma estrada, despida porque a sua roupa foi toda encoberta por uma gelatina Palme. chamada Era na Palme, né? Napalm. que gruda na pele, gruda na roupa, encandece a roupa, a pele, o corpo. É isso mesmo. Napalm, essa foto ficou clássica. Clássica. A fotografia simboliza o poder americano sobre o mundo. Simboliza o que é America First. Primeiro a América. E daqui a pouco, Jânio, a gente vai entrar em congressistas brasileiros. Com isso, daqui a pouco o Bob vai lá. Mas antes, Sérgio Augusto, você, inclusive, que acompanha cinema, essa coisa toda, cultura, literatura, etc. Eu concordo inteiramente com o Jânio. O cinema americano, rapaz, faz a cabeça, molda a cabeça e cria essa imagem de uns Uma mitologia Estados própria, Unidos. né? E você, qual é a sua visão sobre isso, Sérgio? Olha, o cinema americano criou uma mitologia própria desde o começo do cinema, né? E contra isso é muito difícil lutar, porque tem todo um encantamento, todo um poder de sedução que nenhum outro tem, e um poder de penetração, de ocupação de mercado. Foi uma lavagem cerebral global e não podemos tirar o mérito da qualidade do produto, mas é tudo voltado desde o início com más intenções, entendeu? E aí, Bob? Vamos Olha, para os brasileiros congressistas. O que é que você quer agora? Diga, Bob. eu acho que depois o Sérgio vai mostrar uma foto, mas eu queria chegar ao Brasil hoje nessa relação e quais são algumas das motivações, que evidentemente são muitas, para os ataques do Trump e dos Estados Unidos ao Brasil, né? Não querem, por exemplo, ele anunciou, isso até escreveu, o PIX. Por que não querem? O Brasil movimentou no ano passado 25 trilhões 455 bilhões de reais via PIX. Isso é uma ameaça à hegemonia do dólar quando os BRICS falam em transações comerciais
que independam de pressões e sanções do dólar. E a concorrência tecnológica e econômica. Por quê? Porque os cartões de crédito norte-americanos, aqueles famosos, Isso mesmo. perdem com isso. E antes que quem fica ganindo com a informação dessa comece a ganir, deixa eu lembrar o seguinte: em países como a França, mesmo os Estados Unidos, Portugal, Portugal, América do Sul, seja com startups abrindo o caminho, intermediando para se pagar com Pix já em alguns desses lugares, em Paris, por exemplo, já tem quem pague usando startups locais e tal, e seja com tecnologias semelhantes que esses países já estão criando, né? Escapa-se do cartão de crédito. E isso ele muito claramente citou numa das suas falas. E é claro, voltando ao Brasil, já há reações militares, digamos assim, com esse confronto, com essas ameaças, com esse ataque. Uma revista chamada Sociedade Militar, não sei o que lá, já explanou algumas dessas preocupações. Estão em pânico, diz que a caserna estaria pressionando o governo Trump, o governo Lula, a negociar com Trump e os Estados Unidos. Primeiro, negociar o quê e quem entra com o quê? Com aquela famosa pergunta de boteco, né? O rumo disso é o mesmo de um editorial do Estado de São Paulo essa semana, que responsabilizou o governo do Brasil e cobrou que o Brasil saia dos BRICS. Que fique ali quietinho, agachadinho, ajoelhado no milho, em cima do capacho, obviamente, é o conselho, né? Essa revista espalha, temerem ascensões, eventual rompimento com os norte-americanos, colapso logístico, operacional, etc, etc, etc. Bem, fato. Agora vamos falar de alguns fatos. A pressão, de fato, a pressão por verbas militares, assim como a pressão de vários setores, né? Então, para começar, duas perguntas. Por que, sob o comando do general Juarez Aparecido de Paula Cunha, se articulou e insiste em construir uma área de proteção ambiental lá no Recife, na região metropolitana do Recife, uma escola de sargentos que vai custar, segundo o Palácio do Planalto, em 2024, 1 bilhão e 800 milhões de reais, ou estimados até 2034, 2 bilhões e 800 milhões de reais. O general Juarez era o chefe do departamento de engenharia quando isso começou. Protestos, por quê? Porque inicialmente eram 180 hectares na região do Recife, da cidade do Recife, agora são 94 hectares na aldeia Beberibe, área igual a 90 campos de futebol, Mata Atlântica. E há uma forte reação por causa disso. Pergunto, qual é a necessidade de se construir uma cidade militar, que é o caso, para 6.200 pessoas, a essa altura do campeonato? Se querem investimentos racionais, eles cobram, porque usam 3% do efetivo do Exército e bilhões em recursos em 15 colégios militares, exclusivamente no país, para filhos de militares e civis que nem precisam disso. Isso enquanto há um governo submetido, desde o início, e cobrado para conter custos, que é o projeto neoliberal, etc., etc., imposto para quem só tem 90 deputados ou 70 a partir dos seus na Câmara. Então, eu queria falar um pouco para a gente, lembrando até o que a gente conversou aqui a semana passada, Carlos, sobre a intervenção neoliberal no Brasil. Eu vou ler trechos do projeto de nação O Brasil em 2035, que é um projeto do Instituto do General Vilas Boas, o ex-comandante do Exército. Eu vou ler alguns dos principais itens propostos e o Danilo tem aí no ponto. Eu vou ler enquanto ele bota Danilo, coloca para a gente acompanhar quando o Bob for lendo. Projeto de nação. Vamos lá. Eu vou ler aqui então, tá? Aqueles itens que estão marcados ali. Olhem o que eu falei, o que a gente conversou a semana passada sobre a invasão neoliberal financiada via institutos liberais, etc. E olha o que está escrito no projeto de nação para 2035. Para começar, um projeto de nação que é político. Não me consta que isso caiba às Forças Armadas. Vamos lá. Neutralizar
o poder das correntes de pensamento ideológico radical e utópico. Deve estar se referindo ao centrão, imagino, né? A extrema-direita, né? Ô, por Que idade tá advoga melhor isso, grande aqui essa aqui aí agora. Vá. é isso. Que está à direita ali. Que advogam antivalores culturais brasileiros. Quais valores? Os deles? Bem como um Estado centralizador e gestor do desenvolvimento, etc, etc. Promover o surgimento e a expansão e consolidação das organizações e movimentos que defendam o pensamento liberal com responsabilidade social e conservacionismo evolucionista. Ah, essa evolucionista é fantástica. Ah, Continuemos. Olha, isso é o comandante do Exército, à época. E era o projeto para 2035, obviamente com o ok de todos eles. Recuperar os valores morais e éticos e o civismo na sociedade como um todo, particularmente no sistema de educação. Capitão Tarcísio botando para 300 municípios, que é o projeto todo, em São Paulo. Falavam em partidos nas escolas, na verdade, o que estão fazendo é botar os seus partidos na escola. Combater a revolução cultural promovida pelas correntes ideológicas radicais. Deve estar se referindo ao centrão, à extrema-direita, ao Steve Bannon, etc, etc. Promover o sentimento coletivo de nação, buscando integrar os grupos de ricos, os grupos étnicos, religiosos, ou seja, incorporar os povos indígenas à civilização, aspas, branca, dizem eles, religiosos e outros, bem como incentivar sua convivência harmônica, portanto, de indígenas com a população às quais nós estamos nos referindo. Formular estratégias de educação e divulgação e valorização da história e dos vultos históricos do Brasil sem viés ideológico, nada disso é ideologia. Isso você pega na árvore assim e cai, né? A fim de resgatar a identidade nacional, a deles, a que eles acreditam. E por fim tem mais aqui, acelerar programas de desestatização e ampliar investimentos em educação, etc, etc. Reduzir gastos públicos. Eles estão fazendo uma escola para 6.200 sargentos, 6.200 pessoas, que vai custar 1 bilhão e 800 ou 2 bilhões e 400, e estão falando em reduzir gastos do Estado, desde que não sejam os deles. Reduzir gastos públicos, atrair investimentos, etc. Ampliar o agronegócio, estendendo sua área de atuação no setor industrial e científico e tecnológico. E, por fim, ampliar a liberdade econômica e induzir a geração de emprego e renda. Isso é o projeto de nação dos militares para 2035. É nisso que estavam trabalhando, é isso que é a resultante, que teve como resultante a encenação do 8 de janeiro. É isso que percebem que estão perseguindo. Porque tem uma outra imagem aí, que é o general Mourão, em 2018, lançando a formação de uma frente parlamentar política de militares. Então, ali, daqui a pouco nós vamos chegar nisso, mas já que chegou antes, né? A capa da revista Piauí, tá? General Mourão anuncia frente de candidatos militares, isso em fevereiro de 2018. Isso é um projeto militar de poder. Elegeram 152 militares do Exército, das Forças Armadas agora na última eleição, e 856 pessoas advindas das Forças de Segurança. Esse é o projeto. E aí eu pergunto, para encerrar esse assunto, o exercício militar com tropas dos Estados Unidos, que tem acontecido anualmente, vai acontecer entre 1º e 4 de novembro, em Petrolina e Lagoa Grande, dentro do território do Brasil, em meio a esse contexto de ataques e ameaças de Donald Trump? é uma bela pergunta, Jânio. Quem é que pensa sobre isso? Esse pensamento exposto aí nos tantos pontos lidos pelo Bob reflete ainda
o trabalho feito pelos americanos de lavagem cerebral nos militares da América Latina e, no caso da América do Sul, particularmente, militares brasileiros. Outros de outros países foram infinitamente menos numerosos e menos trabalhados. Aqui no Brasil, permitiu-se, inclusive, que nos quartéis houvesse militares americanos, a pretexto de darem instrução militar, fazerem lavagem cerebral a mais clara possível. Não era nada sutil, era escancarada. As escolas militares foram todas conduzidas para esse tipo de doutrinação. E esse não é nem decálogo, sei lá, multidecálogo aí, reflete um pensamento que vigora ainda nas Forças Armadas, não é absoluto, não é uma adesão unânime, mas possivelmente dominaria se lhe fosse permitido tentar esse domínio entre os militares. Então, esse tipo de revelação que está fazendo o Bob tem muita importância para alertar sobre o futuro imediato e a longo prazo. Não faz diferença, porque essa mentalidade está enraizada. Não há nenhuma garantia de defesa da democracia, da busca de democracia que se faz. Não há absolutamente nenhuma defesa. Temos hoje nos ministérios militares e no Ministério da Defesa militares que têm respeitado os princípios constitucionais e colaborado para consolidá-los. Essa colaboração pode ser até pura e simplesmente a neutralidade, a inação já seria uma enorme contribuição. Eles atualmente estão dando mais do que isso. Que sejam agradecidos também ao que se tem feito para mantê-los com todos os dispositivos ao alcance da economia brasileira. Mas nada nos garante que assim será por mais tempo ou por quanto tempo. Aí, Sérgio. Eu não sei se há dia vocês viram uma manifestação, souberam evidentemente da manifestação que os deputados fizeram lá na Câmara a favor do tarifaço e a favor do Trump. Ergueram até uma bandeira, parecia uma reunião do MBL, né? Ergueram uma bandeira do Trump, Make America Great Again, e foi um vexame completo. E no meio disso tudo, um general Crisóstomo, que é um deputado do PL de Roraima, né? De Rondônia, e fez um discurso, deu uma bronca no exército e cobrou que defendessem o povo, o que é quase que um pedido de intervenção militar, pelo qual ele deverá responder, evidentemente, espero, né? Depois ele foi entrevistado pelo Hugo Noblar. Guga Noblar. O Guga. O Guga foi atrás dele e conseguiu pegá-lo, entendeu? E ele fugiu. O dele da reta, não tinha o dele da reta, não era bem isso. Deu que o próprio Guga deu uma volta, vou ver. E, gente,
jamais pensei naquilo, coisa e tal. Quer dizer, eles são os covardões, além de tudo, né? Não assumem o que dizem e pensam. Eu até, Sérgio, aproveitando isso, eu pedi para o Danilo, por favor, colocar daqui a Danilo pouco, tem uma foto, né? mas não ainda, Danilo, que eu quero dar essa foto, essa cena que foi filmada, mas ela é isolada, é uma cena que entra para a história, porque ela revela um tempo em que vivemos, que é de tragédia, farsa, é uma coisa grotesca. É uma peça de teatro pronta. Eu vou só localizar alguns dos personagens na hora que eu. Isso quando o Brasil está sendo atacado, num ataque que tem articulação de dois filhos do presidente da República, ex-presidente que está sendo julgado, Eduardo Bolsonaro e Flávio. O Eduardo, Jânio deve achar interessante isso, ele propõe que o Trump mande um porta-aviões para o Lago Paranoá. Um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Eu imagino que vai entrar pelo Mar de Espanha. Imagino É. que vai entrar pelo Mar de Espanha, que é aquela localidade que tem em Minas Gerais, tem 12 mil habitantes. Para o porta-aviões chegar em Brasília, pela terra, vai ser um pouco difícil. E o outro filho ameaçou com 2 bombas atômicas na semana passada, né? Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Isso, se acontecer, se esse 50% do tarifácio e tudo mais acontecer, o que significa? Perda de milhares e milhares, se não milhões de empregos. É um ataque ao país. Aqueles caras estão posando com a bandeira de quem ataca o país. Então, eu acho que Dário Fo, Nelson Rodrigues, Brecht, etc., Chico Anísio, aqueles personagens ali, acho que eles não dominariam como eles são. Por exemplo, quem ergueu a bandeira, os dois que ergueram a bandeira inicialmente chamam-se Delegado Foto aí, Caveira, tem foto? Tem foto Delegado, disso? é isso, vamos botar, Delegado Caveira e o Sargento Farrur. Pode até botar a foto agora que eu vou descrever Cadê? um pouco. Bota a foto aí por idade. Cadê? Aí. É essa Fala aí. foto. O, A cor, gente. o delegado Caveira é aquele tipo de óculos e o Farrur à esquerda é um de bigode. Lembra do Eufrazine, é um personagem de desenho animado, muito mal-humorado, tal. Esse Farrur é um que ameaçou, disse que queria ter um filme com o pastor Eduardo Pereira, que ele queria bater no Eduardo. Semana passada. Mas esses 3 que estão circulados em vermelho, vamos dizer quem são. O que está sentado de camisa branca é o deputado. Não, deixa a foto, deixa a foto. Isso, tá aí. Tá aí. Isso, é o deputado Zuco. O coronel Crisóstomo é aquele que está numa fotinho quadrada embaixo do T do Trump. E o general Girão, todos deputados. É esse grisalho que está, cabelo branco que está ali. Zuco é do Rio Grande do Sul. É uma peça de teatro. Sua candidatura a deputado estadual em 2018 foi lançada pelo general Mourão, então ainda nativa, naquela hora, naquela imagem da Piauí que a gente mostrou, que ele lançou uma frente parlamentar de militares. Tá? Quem é o deputado Zuco? O deputado Zuco é irmão do general de brigada Marcelo Lorenzini Zuco, que será já indicado pelo alto comando, promovido a general de divisão e permanece como chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Sul. Jogava junto com o Mourão quando comandava lá. A gente vê aí a articulação do projeto militar de eleger militares, de tomar a política de uma outra forma. Segundo o informe do Exército, sua promoção já foi proposta pelo alto comando. O Crisóstomo, citado é um coronel do Exército, citado pelo Sérgio Augusto. É da turma de 84, do general Pazuello e do Richard Nunes, que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, do Braga Neto na intervenção, e hoje é o chefe do alto comando do Exército Brasileiro. Esse Crisóstomo apelou, na real, para a intervenção militar, dizendo que as Forças Armadas devem ficar ao lado do povo brasileiro, ao lado da democracia, exaltou o golpe de 64 e orgulho das Forças Armadas por 64. É isso. E o deputado federal Girão, por sua vez, também de extrema direita, como o pacote todo, e todos do PL, ele é de Rio Grande do Norte e é primo do senador
Girão, que já disputou a prefeitura e o governo do Ceará. Ô, Bob, esse senador Girão foi um que fez um discurso em inglês para Elon Musk no Só Congresso Nacional? não tenho certeza. Mas Eu se era acho que Se era foi. Girão, era da família. Ou A foi gente um até outro. tinha isso aí, não sei se dá tempo de Vou da checar gente. aqui, a gente checa. Agora, isso é uma peça de teatro, gente. Só aquela foto, aqueles personagens, você pode escrever cada um deles, e é uma tragédia. Isso é o Brasil de hoje. Os caras estão homenageando e apoiando alguém que está atacando a economia brasileira. Isso é a extrema-direita do Brasil. Além do mais, é de uma burrice monumental, né? O Jânio, e aí? Estamos, presidente da estamos nos Câmara, Hoje é dia 23, né? De 24 de julho. Daqui a uma semana tem a data aí que o presidente Trump estabeleceu para o início da taxação. Eu tenho isso aqui no foto. Não, estou dizendo daqui a uma semana entra em vigor ou não os 50% de tarifa para o Brasil. Jânio, o que é que você acha disso? Vai, não desculpe, mas vai? eu vou voltar atrás um pouquinho, Volte. porque eu quero lembrar que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que tem tido um comportamento bastante inadequado no exercício da presidência, levando Hã? alguns a entender que ele faz um uso contrário aos interesses brasileiros na presidência da Câmara. Pois bem, o Caveira e o Faur, esses dois deputados do PL, partido do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, dos Bolsonaros, Valdemar Costa Neto, esses dois deputados que levaram a bandeira Make America Não, Great Again, traíram a soberania brasileira, o interesse nacional, os interesses nacionais, a Câmara, o Congresso e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, não tem nada a dizer sobre isso, ao estender dentro da Câmara, numa comissão técnica, supostamente técnica da Câmara, esses dois sujeitos levam e expõem, abrem uma imensa bandeira com a frase "Faça a América grandiosa outra vez", essa América que está atacando o Brasil. Nada a dizer, nem ao menos a dizer. Então, pelo menos, lembre-se, em silêncio, que o seu dever, mais do que dizer alguma coisa, É verdade. tomar uma atitude disciplinar contra esses dois deputados, Caveira e Faur, para não falar no restante dos bolsonaristas participantes dessa tal festança trumpista. O Mota está em dívida crescente e chegou agora nessa omissão, nessa fuga à responsabilidade, chegou já a um ponto culminante. O Hugo Mota está fazendo escola, né? Porque o presidente da Câmara o equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que é o Mike Johnson,
ele encerrou, de repente, antes da hora, uma sessão da Câmara para evitar que se fosse lida e divulgada uma lista que compromete demais o Trump, que é o relativo à amizade dele e as relações algo Epstein. comprometedoríssimas com o Epstein, aquele taradão lá que suicidou e foi preso, Jeffrey acusado de... Einstein. Pois é, isso é que está pegando agora. Mas lá eles, Peraí, lá eles chamam de Epstein. ele está Americano chama segurando de isso. Epstein. Está segurando. Mas ele, Evandro, Ali pode. Agora eu soube, inclusive, que Rupert Murdoch, que é aquele senhor que maneja, né, imprensa, o jornal dele, Wall Street, está começando a baixar o sarrafo em Trump. Mas nós vamos agora também dar um pouquinho de risada. Tem aí um vídeo, bota aí, Puridade. Uma mensagem para o Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão. I am a senator from Brazil, by the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions are reinforcement to the return of democracy in Brazil and an answer to the prayers of Brazilian people who were always known for their joy and vibrant spirit, but now are suffocated of fear. Your actions serve as a flame of hope. Thank you very much, Mr. Elon Musk. é o inglês Me Tarzan You Jane, né? Tá parecendo Joel Santana falando inglês. Ou então Eduardo Bolsonaro também, se lembra? Ele falando inglês, dando uma entrevista lá nos Estados Unidos, dizendo que ele fritava hambúrguer. Rapaz, eu achei isso fantástico, rapaz. Uma esculhambação total. Vergonha, né? Vexame. Olha, E aí, Bob? tem uma outra decorrência disso, tem uma matéria do Kleber Mendonça e Magda Magnana do ICL, que eu acho que é uma coisa importante. Na manhã de 9 de julho, o mercado de contratos futuros de dólar do Brasil teve um movimento fora do comum. Em apenas 75 minutos, entre 11h30 da manhã e 12h45, 9 negociações somaram mais de 6,6 bilhões, quase 6,6% do negócio, 10% do total do dia. O maior negócio ocorreu às 11h38, com o BTG Pactual intermediando 10 mil contratos, equivalentes a 2,7 bilhões. Neste mesmo dia, às 16h17, o anúncio de tarifas foi feito pelo presidente Donald Trump. A analista Débora Magnana, não sei como é que fala, explicou: 1.000 contratos já chamam atenção, acima de 4.000 é raro. Uma sequência dessas não é comum, geralmente é feita por fundos, bancos ou pela própria corretora. Para a Advocacia Geral da União, isso pode significar que alguém já sabia das tarifas antes do anúncio. A investigação quer descobrir o que aconteceu ali. Somadas todas as negociações do dia, os picos chegaram a 9,9 bilhões de reais, 14% dos negócios do dia. Segundo o ICL, matéria deles, o STF quer saber se as operações foram apenas apostas arriscadas ou se alguém já sabia do que ia acontecer e o que configuraria isso, claro, informação privilegiada. Não, e aconteceu em várias outras tarifadas feitas por Donald Trump. Não foi só no Brasil. 2 bilhões e meio de dólares lá, e ele recebeu os sujeitos que ganharam deles na Casa Branca. Aí... Como tem gente lá sabendo, brasileiro, o que vai sair, precisa ver se não houve uma espécie de circulação de informação prévia, né? Aqui tem como COAF o Banco Central ter acesso a informações dessas transações todas?
Tem, eu não sei se pode, se é legal você fuçar, mas deveria ser. Antigamente a Comissão de Valores Imobiliários faria isso com tranquilidade. Com filtro, né? Né? Mas o problema é você saber se recebeu, se não recebeu informação, quem recebeu, como recebeu, mas que é preciso uma investigação, é. Lá já foi descartado a princípio, né? Descartado o quê? A A possibilidade. investigação A sobre investigação. a farra dos bilhões lá aconteceu no mesmo dia, na hora, exatamente. Aqui aconteceu antes do mesmo dia. Quer dizer, Aham. suspeita-se que alguém pode ter dado uma dica. Lá aconteceu na exata hora em que estava acontecendo, teve a farra. Mas o Trump governa para os amigos dele bilionários, né? Quer dizer, tudo Pois é, suspeito, né? eventualmente tinha algum brazuca lá por perto, ficou sabendo, né? Isso é só, claro que é como isso tudo é só uma peça de teatro, nós estamos falando Mas eu hoje, né? acho que isso não é restrito ao Pode ter Brasil, acontecido. não, rapaz. A informação que tem é que todos os tarifaços que Trump fez, houve essa mesma manobra. Então é alguém que tem a informação de todas essas coisas, né? Pois agora, Sérgio, você já assistiu Agente Secreto? Estou te Não, esperando. não vi ainda não. Não passaram para mim, só vai estrear aqui em novembro. Não me convidaram para nenhuma sessão, se é que houve aqui no Rio, né? Ah, Eu acho que ainda não. Não, ia para ser exibido comercialmente a partir de novembro, eu ouvi dizer, mas não soube de nada, não chegou ao meu conhecimento sessão especial, não. Mas nesse capítulo de coisas engraçadas, de episódios anedóticos, embora verdadeiros, tem a história da cana-de-açúcar, que o Trump, pressionado pela Coca-Cola, criou um caso, porque a Coca-Cola sempre foi adoçada com milho, né? Com amido de milho, Xarope né? de milho. Xarope de amido de milho, né? Se eu não me é. engano. E agora quer que seja com açúcar normal, entre aspas, de cana-de-açúcar. Como é que vai ficar isso? Os maiores importadores, produtores, exportadores, aliás, de cana-de-açúcar são Brasil, China e Índia, ou Índia e China nessa ordem. Todos dos BRICS. Ou seja, o Mas americano já tinha engraçado, ficado uma coisa ameaçado de engraçada não na ter peça. breakfast, vai ficar sem almoço também, porque o hambúrguer, com a taxação da carne, mais a Coca-Cola caríssima, vai virar um banquete com vinho. Agora, Sem essa cafezinho. personalidade de Donald Trump, rapaz, é uma coisa extraordinária, né? Tudo que ele faz é o melhor, ele é o mais porreto, o mais retado que faz, acontece. Os auxiliares dele, quando diz, fez uma coisa maravilhosa, fez uma... Rapaz, é um bufão completo, rapaz, esse sujeito. Mas, como o Jânio estava falando aqui, né, esse é o espírito americano só elevado à enésima potência, porque os Estados Unidos é isso aí mesmo, não é não, Jânio? Isso aí não pode surpreender as pessoas de olhos abertos, com vontade de ver as coisas e que mirem a história americana, mirem os Estados Unidos atuais. E isso aí é a realidade. E parte da estratégia do Steve Bannon, né, Jânio? Hein? Parte da estratégia do Steve Bannon, minar o caminho todos os dias, com loucuras, que as pessoas ficam naquela loucura lá e eles vão fazendo o que eles verdadeiramente querem fazer, e com isso conduzem o noticiário. É a política do caos. É isso. O Bannon é quem está orientando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele faz, inclusive, a intermediação do Eduardo Bolsonaro com a Casa Branca, com os assessores do Trump. Esquecemos de um personagem, Jânio, esquecemos de um personagem importante e simbólico para essa peça de teatro. O neto do ditador Figueiredo. Paulo Figueiredo, exatamente. Eu imagino que esse sujeito sofreu na sua infância e adolescência por ser neto de um ditador e, em vez de ir para o divã,
está lá colado com Eduardo Bolsonaro fazendo o que está fazendo. Olha, Aliás, acabou a turma que o está nosso lá tempo. É uma beleza, hein? Hã? A turma que está lá não é brincadeira, aqueles não sei o que, Orlando Santos, Orlando, Monarque. Aquele Rodrigo, não sei das quantas também. Agora, olha, acabou o nosso tempo. Constantino, sei lá. Mas eu Isso. queria rapidamente contar aqui uma história. Quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, eu fui no cinema assistir um filme chamado O Intrépido General Custer. Custer, matador de Pois índio. é. E eu vejo, rapaz, eu vi Touro sentado, acabar de dizimar com ele, a companhia dele. Rapaz, eu saí revoltado com os selvagens. Para você ver, rapaz, como isso entra na cabeça da gente. Eu ficava assim, dizia, pô, como é que faz aquele cara bonito, cabeludo, rebelde, meio rebelde? Vai lá, rapaz, aquele miserável daquele touro sentado. Tá vendo aí como é? Vendia como selvagens. Jânio, Essa meu é querido Ralph Flynn. amigo, um Dependendo da abraço versão, para você. Você viu qual é o Ralph Flynn? Espero que o seu Flamengo melhore. Bob, você torce para que time? Eu vivi em dois lugares, eu sou Bahia e Santos, Santos e Bahia. Aliás, estarei aí em breve. Sábado, sexta estou na área. E o Botafogo de Sérgio Augusto também. Boa sorte. Devagar e sempre, mansinho. E quero lembrar que até dezembro continuaremos sendo campeões do Brasil e do continente. Então, tudo bem. Que bom conversar com vocês, viu? Que alegria fazer esse programa, rapaz. É um respiro para todos nós, sobretudo para os nossos ouvintes. Obrigadão, viu? Tchau, Jânio. Tchau, Bob. Tchau, Sérgio. Tchau, um abraço, obrigado. Tchau, amigas e amigos. Tchau, boa viagem, Bob. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Intervalo comercial depois dessa maravilha. Olha, tem reprise hoje no canal Bob Fernandes, às 19 horas. E amanhã tem reprise aqui na rádio e no Metro 1. Vocês podem ver à vontade. Tchau, pessoal.